Olá, tudo bem? Pastor Wesley aqui. Obrigado por seu tempo e por assistir esse programa. Uma palavra clara. E gostaria de compartilhar parte de um testemunho de um homem. Algum de vocês tem tempo numa igreja? Algum de vocês frequentava a igreja anteriormente? Algum de vocês essa ideia vai ser interessante ou familiar, não interessante, familiar a vocês? A ideia que Jesus nos chama a seguir em pós dele. A ideia que nós devemos andar junto com Jesus. Agora, a Bíblia é repleta de exemplos. Se esse é o nosso dever, como filhos de Deus, os que foram salvos pela graça de Deus, devemos andar em comunhão com nosso Deus. Mas você sabe, houve uma vez nas Escrituras que alguém queria seguir Jesus. Ele queria estar com Jesus. E Jesus falou para ele, não. Houve uma pessoa que queria seguir Jesus como os outros discípulos. E Jesus não permitiu este homem ficar com ele. Interessante, né? Vamos ver aqui o que aconteceu e como sucedeu essa situação. Marcos, capítulo 5. Marcos 5:17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Mas disse-lhe, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Vamos orar. Pai Celestial, abençoe a tua palavra, me use como teu instrumento, fale aos corações de cada ouvinte. Te peço, por favor, Senhor, no teu santo nome. Amém. Incrivelmente, houve uma pessoa que queria seguir Jesus, e Jesus disse, não pode. Oh, mas pastor, eu sempre escuto na igreja, sempre ouvi pessoas falando que devemos buscar tempo com Deus, devemos buscar andar com Jesus, devemos andar na palavra dele, tudo. Sim, nós somos chamados a seguir os passos de Jesus. Mas nesse momento, este homem queria ficar presencialmente com Jesus Cristo. E Jesus falou para ele, não, isso não é o que eu quero de você. Jesus tinha chamado os 12, né? Lembra isso? Jesus chamava, ele viu Simão, André, João, Tiago, ele viu eles cuidando das redes deles, trabalhando nos barcos, e ele disse, vou fazer vocês pescadores de homens, vem comigo. Ele foi passando ali na recepção, ali nos impostos, ali na prefeitura, se podemos falar assim, ele viu Levi ali trabalhando, e ele chamou Levi, seguir a ele, ele chamou os 12, ele falou para eles, vem. Segue-me. Este não esperava uma chamada. Este homem disse, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero ficar contigo. Onde o Senhor está? Quero estar lá. Jesus falou, não tem outro trabalho para você. É coisa incrível. Pensando como este, o homem que queria Jesus, e Jesus o mandava. Note isso. Jesus chegou lá. Tinha um homem endemoniado. Um homem com os servos do diabo, os seres horríveis, diabólicos dentro dele. Ele o machucava, ele se automachucava, ele se feriu, ele gritava, ele chorava, ele incomodava todo mundo. E a cidade ali perto não tinha nenhum problema com esses demônios ficar ao lado deles. Eles não tinham nenhum problema em deixar este homem sofrer
perpetuamente. Eles tinham, vamos ver aqui daqui a pouco, eles tinham tentado melhorar a situação deste homem. Eles o prenderam com corrente, eles o prenderam e ficavam ali parado, mas ele sempre quebrantava os grilhões, as cadeias, não foram úteis para melhorar a situação, e eles disseram, bom, então, não podemos fazer nada. E eles ficaram seguindo a vida normal, com muitos demônios ao lado deles. Aí quando Jesus Cristo vem e liberta aquele homem, é naquele momento que o povo disse, somos um pouco incomodados contigo. O senhor pode ir a outro lugar, por favor? O senhor pode ir a outra cidade, porque nos incomoda um pouquinho ter o senhor aqui. Você não está incomodado com os demônios, e você está incomodado com o Filho de Deus. Deus encarnado. E infelizmente, em nosso mundo de hoje também, vemos isso. Em muitos lugares, em muitos corações. As pessoas não são incomodadas pelo diabólico, são incomodadas pela luz, pela verdade, por Deus. Este homem, sendo salvo, sendo resgatado, sendo transformado, ele disse, agora eu vou ficar com o Senhor. E Jesus não o permitiu. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão para ele, um trabalho para ele. Disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Não, você não vai ficar comigo. Eu tenho um trabalho para você fazer. Vai, faça esse trabalho. Anuncia-lhes o que Deus tem feito por você. E a Bíblia diz que ele foi. E ele obedeceu. Vemos aqui, nessa história, por que Jesus mandou este homem. Porque ele tinha um trabalho para ele fazer. E é isso que eu quero falar e tentar ajudar a você também a entender. O que Deus quer de você. O que Ele quer do crente. O que Ele quer do cristão. O que Ele quer? Que você anuncia as grandes coisas que Deus tem feito. Como podemos fazer isso? Se eu já recebi a graça de Deus, se eu já sou salvo, se os meus pecados são perdoados, eu tenho certeza de vida eterna, o que eu devo fazer para anunciar o poder de Deus? Como é? Não tem que ser coisa complicada. Você não tem que ser teólogo. Você não tem que ser um pastor com muitos anos no ministério. O que você precisa para anunciar o que Deus tem feito na sua vida? Você precisa, primeiramente, lembrar ou saber aonde você estava. Na sua vida, onde você estava? Como era a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo como Salvador pessoal? Olha comigo, se quiser, em Marcos 5, na primeira parte, ali diz, no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Este homem era miserável. Versículo 2, quando Jesus saiu do barco, disse que saiu um encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. A vida deste homem foi miserável antes de Cristo.
A vida deste homem foi horrível, foi agoniado, foi angustiado, foi miserável antes de ter um encontro com Jesus. Meu amigo, você pode ser enganado se quiser pelas coisas, pelas testemunhas, pelas vozes deste mundo, ou da carne, ou do diabo, mas você está enganando-se a si mesmo se você acredita que uma vida sem Cristo, sem Deus, é melhor, é mais feliz, é de maior qualidade, maior felicidade, maior contentamento, maior alegria sem Deus do que com Ele. A vida sem Deus sempre leva a pessoa ao mesmo destino: a morte, a sofrimento, a opressão, a depressão, a agonia, a angústia, inquietação. Tudo que uma pessoa pode sofrer, vai sofrer de forma muito grande e com maior dificuldade e maior tristeza e quebranto e confusão e caos e todos os problemas. Sem Deus. A vida sem Deus não é alegria. O mundo mostra a nós que nós, sendo nosso próprio Deus, eu sendo autônomo, entre aspas, que eu posso buscar a minha felicidade, eu posso experimentar qualquer coisa neste mundo que eu quero, eu posso aproveitar do pecado, eu posso dar ouvido à tentação, eu posso me saciar ou tentar me saciar ou encontrar prazer com as mulheres, ou com os homens, ou com droga, ou com bebida, ou com festa, ou com balada, ou com qualquer outra coisa. Eu posso dizer a mim mesmo, e o mundo vai me dizer, e o diabo também vai afirmar no meu coração, são essas coisas que te faz feliz. Mas o testemunho deste homem é que o pecado o escravidou, prendeu a ele, e ele ficou miserável. Cada vez, a vida dele não começou assim. A vida dele não começou ele sendo escravizado pelos demônios, pelo diabo, pelos poderes malignos. A vida dele não começou assim. O que foi? Um processo dele se submetendo, seguindo os apetites da carne, cometendo pecado, procurando felicidade e contentamento e alegria nas coisas deste mundo, nos vícios. E cada vez ele estava entregando mais poder e mais domínio do ser dele na mão do diabo. Até ele ficou totalmente controlado. Algum de vocês, sua vida agora, você não é o dono da sua vida. Você não tem poder, você não é autônomo, talvez você nem não percebe ainda, talvez você não possa se sentir neste momento, mas se você não pertence a Deus, você pertence ao diabo, você está sendo enganado pelo pecado, você está sendo enganado por este mundo, você está sendo enganado pelas palavras falsas, as mentiras do diabo. Ele só vai te falar palavras suaves no momento que pouco a pouco ele está amarrando você até você já é prisioneiro dele. E ele não vai te soltar de forma fácil. A vida sem Deus, a vida deste homem sem Deus, antes de Cristo, ele era miserável. Ele andava sozinho, ele estava na solidão. O mundo diz: vem, fica conosco no grupo feliz. Enquanto você serve mais o pecado, você se sente cada dia mais e mais e mais sozinho, isolado e miserável. Ele estava com problemas no coração, ele estava triste, quebrantado, ele se feriu. Por quê? Porque ele estava, como algum de vocês talvez, se expressando, tentando dar uma saída da dor, da trauma, da injustiça, da mágoa que encheu seu coração. Eu quero sentir algo, então eu vou me cortar, eu vou me ferir, eu vou me machucar para que possa dar saída, uma expressão a todas essas emoções na minha vida. O pecado, o diabo, é um mestre horrível. E este homem, o que ele era antes de Jesus, é um testemunho das consequências do pecado. Você pode dizer: eu não vou para a igreja, eu não gosto de igreja, eu não gosto da religião, eu não gosto da Bíblia, porque só quer mandar a pessoa, só quer dar muito requisito, é só regra, é só mandamento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem a perspectiva errada, você está repetindo as palavras do diabo que ele colocou em você para enganar você.
desobedecer a Deus e servir a si mesmo, fingir ser seu próprio Deus e colocar você mesmo no trono do teu coração, isso não dá liberdade a você. Vai deixar você em escravidão. O que ele era antes de Cristo era sozinho, isolado, miserável, magoado, frustrado, angustiado, quebrantado e endemoniado. Mas depois ele teve um encontro com Jesus. Jesus chegou buscando a ele. Como Lucas 19:10 diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus sabia o que ele queria fazer. Ele queria resgatar aquele homem. Ele queria libertar a ele. Não com requisitos, não com mandamentos. Jesus queria e desejava o bem para esse homem. A libertação para ele. Deixar ele realmente livre. Não para fazer as delícias da carne. Deixar ele livre de não ficar escravo à carne e ao diabo. Ficar livre para fazer o bem. E Jesus chegava e imediatamente os demônios tinham que reconhecer a soberania de Jesus. Eles chegaram ali, esse homem correndo. E imediatamente, eles não demandaram nada de Jesus. Eles não poderiam debater ou batalhar ou lutar. Imediatamente, eles começaram a rogar a Jesus de não mandar eles ao abismo. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é somente um profeta. Não é somente um homem bom, um mestre bom, um filósofo inteligente e sábio. Ele não é somente teólogo. Ele não somente foi um judeu sincero. Olha, Jesus Cristo, a Bíblia fala claramente, ele é Deus. Ele falou, eu e meu Pai somos um. A Bíblia diz, no início, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. E ele tem poder sobre todo. E você que está desanimado agora, você está deprimido agora, você que não tem certeza da sua salvação, você diz que eu quero conhecer a Deus, mas há uma separação, parece que há um muro e eu não posso me aproximar a Deus, eu não sei o que fazer, minha vida é uma bagunça, eu destruí, arruinei a minha vida, eu não sei o que fazer. Jesus Cristo tem o poder para salvar a sua alma, para perdoar os seus pecados, para deixar você realmente livre do inimigo que quer destruir a sua vida e arruinar a sua vida. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho e a quantidade do poder do maligno que opera na sua vida. Jesus Cristo é capaz de salvar você completamente, totalmente, eternamente. E quando este homem não chegou à igreja, não começou a oferecer sacrifícios no templo, não começou a dar as esmolas e os dízimos e ofertas, não é quando ele tentou ajudar o seu próximo, mas quando ele se ajoelhou diante de Jesus, pedindo a misericórdia e ajuda dele, Jesus concedeu o pedido e Jesus livrou aquele homem. A resposta para o seu problema não é mais esforço da sua parte. Você precisa, Jesus Cristo, você precisa o poder de Deus para te livrar do poder, do domínio, do poder do pecado, o domínio do pecado, das consequências eternas do pecado. Só Jesus tem poder. Ele, sendo Deus, sendo o Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz em João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus tem poder para salvar a sua alma, para perdoar os teus pecados, para transformar a sua vida. E depois vemos quem ele era antes de Cristo. Depois vemos o encontro pessoal entre ele e Deus. Jesus Cristo. E ao final, vemos o impacto desse encontro na vida dele.
Versículo 14. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Mas agora ele não estava endemoniado. O que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus Cristo tem poder para sarar a sua vida, para sarar as lesões no seu coração, para curar a sua enfermidade que o pecado causou na sua vida. Jesus tem poder. E o que esse homem ia anunciar às pessoas quando ele voltava para casa não era sobre um programa interessante de uma igreja ou religião. Ele não estava falando sobre um programa social que Jesus Cristo inventava. O que ele ia anunciar: eu estava preso ao pecado, eu era um escravo ao pecado, o diabo era meu pai e ele tinha arruinado a minha vida. Minha vida era só sofrimento, era só coisas ruins, era só desânimo, era só quebranto, era só um caos. Mas depois eu fui ter com Jesus e Jesus Cristo livrou a minha alma. Ele me livrou da escravidão, ele me perdoou, ele me curou, ele me sarou e agora eu sou uma pessoa totalmente diferente. É esse que Jesus está dizendo que ele queria o homem anunciar. Não fala sobre você mesmo. Não fala: olha, meu amigo, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a dar o meu dízimo e agora eu tenho mais dinheiro, agora eu tenho um carro novo, agora eu nunca sou doente, eu nunca tenho gripe. Não, o que Jesus Cristo quer que nós contamos é que nós contamos sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, como nossa vida era uma bagunça antes da nossa salvação, mas por causa de Jesus, o perfeito sacrifício dele, que há esperança que nós possamos ser feitos filhos de Deus. Ele dá liberalmente a graça, ele derrama em nossas vidas, ele nos perdoa instantaneamente, ele nos justifica instantaneamente, ele entra no nosso coração, manda o Espírito Santo habitar conosco imediatamente e ele fica conosco perpetuamente, eternamente. Nunca ficaríamos separados do amor de Deus. Nós temos a nossa galardão celestial nos esperando, mas nessa vida nunca seremos desamparados nem deixados por Jesus. Ele estará conosco até o fim do século, até o fim do tempo, até o fim do mundo. O que nós temos recebido foi na pessoa de Jesus e agora a vida fica diferente. Agora a vida tem esperança, tem verdadeira paz, tem verdadeiro gozo, tem realmente alegria e felicidade, e nós agora temos perfeito juízo e agora nós não somos enganados pelo pecado, nós não somos presos às consequências do maligno e o poder do maligno, nós não somos agora debaixo da escravidão, servindo a carne e os apetites ruins e abomináveis. Por quê? Não por mim mesmo. Não por uma coisa que eu fiz. Não por um dinheiro que eu dei a uma igreja. Não. É porque Jesus Cristo nos amou. Ele sofreu a penalidade do nosso pecado. E Ele oferece gratuitamente perdão, salvação, reconciliação, restauração. Pode ser que você hoje tenha experimentado qualquer coisa que este mundo oferece e deixou você vazio. Pode ser que hoje você poderia dar testemunho: pastor, eu estava na igreja, estava no ministério, eu fiz isso, aquilo, eu sempre estava tentando ganhar a minha salvação. Meu amigo, nós não podemos salvar a nós mesmos. Só Jesus pode nos libertar. E este homem que era endemoniado, qual foi o efeito do encontro pessoal entre ele e Jesus? A vida dele totalmente se transformou. E Deus quer fazer a mesma coisa para você hoje. Alguns de vocês estão desanimados. Alguns de vocês estão confusos. Alguns de vocês estão procurando a resposta e você chegou quase ao ponto de desistir e dizer: parece que não tem nada.
Não adianta nada. Não há propósito na minha vida. Eu não sei porque estou aqui. Eu me sinto inútil. Eu me sinto sozinho. Eu sou miserável. Melhor acabar com isso. Meu amigo, suicídio não é uma resposta. O que você não consegue fazer porque você é um escravo ao pecado, Jesus Cristo, Ele pode fazer. Ele quer te curar. Ele quer te sarar. Ele está quando todos no mundo rejeitam você. Jesus está ali com braços abertos dizendo, venha. Ele falou em João 6,37 que os que vêm a Ele, de maneira nenhuma, se lançarei fora. Venha a Jesus hoje. Pastor, você não sabe as coisas que eu tenho feito na minha vida. Pastor não é ciente da história do meu passado. Eu não. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele é ciente de cada decisão, de cada tragédia, de cada episódio. Ele sabe de tudo. E Ele está disposto a te aceitar na família dele, se você se arrepende do pecado e se você busca a Ele. Corre até Ele dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando nós paramos de nos tentar justificar a nós mesmos e clamamos a um Deus misericordioso, Ele é fiel e justo de nos perdoar dos nossos pecados. Este homem disse, quando o resto da cidade falou, eu não sei desse, melhor você buscar outro lugar. E este homem disse, Senhor, agora quero ficar contigo. E Jesus falou, não pode. Eu tenho um trabalho para você fazer. Pense nas palavras de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele falou, para eu morrer seria ganho. Mas eu ficar é necessário para a igreja. É bom para a igreja. Ele diz, eu desejo estar com meu Jesus. Mas por enquanto ele quer que eu servo a Ele aqui. Então vou servir. Meu amigo, corre até a única pessoa que pode te salvar. E daí, passa a sua vida anunciando quais grandes coisas Deus tem feito por você. Deus te abençoe. Até a próxima.